E você ainda tem a possibilidade do Bolsonaro aí virar o jogo na disputa com o Dória, né? Você acha que ele de fato saiu enfraquecido de forma permanente? Assim? Você acha que a corrida pela vacina, essa derrota do Bolsonaro, porque afinal ele foi criticado publicamente pela Anvisa no domingo. O Dória foi quem saiu na foto da primeira pessoa vacinada do país, foi um governador, não foi o presidente. O Dória está com essa imagem toda de que foi o cara que está combatendo a pandemia e tudo mais. Você acha que é um ponto decisivo para o governo Bolsonaro, finalmente, a ponto de se discutir esse afastamento ou discutir uma fragilidade sem volta? Não, eu acho que não. O que eu acho é o seguinte, que se o Bolsonaro, é o inverso, na realidade, se o Bolsonaro, nesse episódio especificamente, não na guerra geral que tem, nesse episódio do início da vacinação, ele tivesse conseguido passar por cima do Dória, porque o Dória vacilou, né? Viu que a vacina aqui do Butantan, ela demorou para ser aprovada, não apresentaram os documentos, porque a vacina tem pouca eficácia. Depois falaram que ela, na verdade, tem muita eficácia, mas oficialmente ela tem 49% de eficácia. Se tudo isso se concretizasse, o Bolsonaro passasse na frente do Dória, aí o Dória era carta fora do baralho, porque na realidade o Dória é uma pessoa impopular. Na verdade, ele não sei como alguém pode gostar de um João Dória, né? Acho difícil isso daí. Ele é muito impopular. Se ele tem como grande trunfo, né, ele montou a sua política eleitoral em torno do problema da vacina. Quando o Bruno Covas foi eleito, o discurso dele foi o seguinte: é o começo do fim do negacionismo. Quer dizer, ele tá o cavalo de batalha do Dória para ser o candidato da frente ampla e tal, alternativa ao Bolsonaro, é a vacina. Se ele tivesse perdido aqui, ele estava era carta fora do baralho. O Bolsonaro não conseguiu, porque se o Bolsonaro tivesse acabado com ele na questão da vacina, a situação do Bolsonaro ficaria muito boa. Por isso que teve essa crise toda, esses ataques duríssimos contra o Bolsonaro, envolvendo aí o negócio de Manaus e um monte de coisa, né? Os ataques contra o Pazuello, e por isso o Exército falou, ó, calma aí, né? Porque a coisa ficou muito acirrada. Então, quer dizer, o Bolsonaro está aí, né? Ele não acho que ele perdeu muito, não. O deslocamento que existe aí no caso, né, eu acho que isso é um dado importante, com a questão da vacina, é principalmente o problema de que um setor da classe média, né, da classe média urbana, das capitais e tal, das principais cidades, possa se deslocar para apoiar uma candidatura do Dória, que é uma coisa muito incerta ainda. Agora, o Bolsonaro tem a base dele. Na vacinação, o Bolsonaro, por exemplo, não sei se, a não ser que ele não consiga, né, que o pessoal boicote ele muito, mas é provável que na maioria dos estados quem vai realizar a vacinação são os agentes do governo federal. Quer dizer, então eu acho que o Bolsonaro está aí ainda. Isso daí simplesmente manteve, digamos assim, manteve o Dória mais ou menos no páreo, porque ele não é um candidato forte. E eu não acho que toda essa encenação aí da primeira vacinação e tudo vai favorecer ele, até porque a situação é muito indefinida, né? Os jornais já falaram, não tem vacina. A vacinação mesmo vai demorar um tempinho para começar. Quer dizer, foi só no final das contas, um golpe de marketing. E feito com a vacina importada, porque ele não está usando a do Butantan, né? Quer dizer, montaram toda uma operação de marketing, que vai vacinar algumas pessoas, mas a situação continua em aberto, né? E isso daí pode dar lugar a uma nova crise também. Uhum. No fim, o Dória, que tem um governo super à direita aqui, né, que concordo com você também, é difícil entender como
conseguir apoio, né, com uma imagem como Dória, mas esse episódio da corrida pela vacina acabou favorecendo. A gente vai ver próximas pesquisas, né? Vamos ver, mas eu vejo, assim, ambiente de redes sociais, até um silêncio constrangedor aí entre muitos bolsonaristas e o Dória crescendo. Mas pode ser uma percepção muito pontual perto do episódio, né? Acho que tem que também se distanciar e ver o que vai acontecer. Tem um pessoal alertando aqui que se falou um percentual de eficácia da vacina de 49, foi isso? O pessoal está lembrando aqui que o mínimo exigido é 50, né? E que a vacina, a Coronavac, é 50,4, né? Ponto 38. Que é a eficácia para reduzir a infecção. E aí tem outros percentuais, né? 70% para outros tipos de casos, né? Casos leves, e 100%, e aí é uma questão estatística, porque não tinha caso suficiente para ser estudado, mas para casos graves. Então, o pessoal está só lembrando isso aqui da 50,4. Só que não é assim. Há muita manipulação e muita desinformação, e esses números saíram aí de uma baita guerra política nos bastidores e na imprensa, né? É evidente que a vacina foi aprovada e tudo aí, porque a pressão é muito grande contra o Bolsonaro de todos os lados. A gente não pode simplesmente acreditar no que o pessoal fala. E acreditar no Dória, né? Não dá para acreditar no Dória. A Cláudia Jurema está perguntando aqui, Rui, se refere a que nova crise? Você terminou a sua última fala dizendo que a questão do Dória, aqui, o início da vacinação aqui, poderia iniciar uma nova crise. Uma nova crise, porque não há vacina suficiente. Eu vi as notícias de hoje aí que tratam disso, né? Logicamente que é uma primeira informação, mas a informação ela é muito significativa. Não tem vacina nenhuma, vai demorar, não tem insumos da China, falta para terminar de produzir as vacinas que estariam sendo produzidas no Butantan, estaria faltando insumos. Isso se a gente for acreditar no que a gente está lendo. Eu sou muito cético, porque a quantidade de mentiras que eu já vi a imprensa despejar aí não é brincadeira. Nós temos que lembrar que essa é a imprensa que mentiu até ficar louca contra o PT na Lava Jato. É a mesma imprensa. Basicamente são os mesmos jornalistas, não é um pessoal que mereça aí confiança, né? Então, quer dizer, a questão não está resolvida. O início da vacinação do Dória, em grande medida, é apenas uma farsa. Ele antecipou para não deixar que o Bolsonaro viesse fazer isso aí em primeiro lugar, né? Pelo que eu entendi, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, a vacina que ele está usando para essa primeira leva é importada. As vacinas do Butantan não apareceram, quer dizer, tudo indica uma operação para ele poder sair por cima da briga, mas não está resolvido, não tem a vacina ainda. Vamos ver se eles conseguem resolver o problema rapidamente. Eu não sei de nada, porque não participo lá, não tenho informação de dentro, ou se essa crise vai se estender por meses aí, né? Pode ser que a vacina comece a vacinação comece em grande escala dentro de algumas semanas, mas pode ser que não. Vamos aguardar para ver. Outra coisa também, essa vacina do Dória com 50%, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente com a vacina, porque ninguém sabe, né? Eu vi a declaração de um médico que estava defendendo a vacina. Ele falava o seguinte: não, isso daí de que a vacina ela previne casos mais graves da doença e tudo mais, a pessoa pode ficar doente, mas não vai ter o caso grave, não é estatisticamente provado. Ele falou: nós testamos em 7 pessoas. Falou: isso aí não é amostragem estatística real. São que é o caso de 100% lá, para casos graves, né? Mas dos 73, 76% e dos 50,4%, aí foram testagens grandes, né? Em grupos grandes e comprovadamente revelados que um caso consegue se mostrar com a vacina
que um caso fique mais leve, né? Que ele não avança, ele não fica... Isso seria a vacina do Dória? Sim, a vacina Coronavac. Não, eu li que Ele não. não é agravado. Um caso que é uma pessoa que, se é contaminada pela Covid, ela não precisa nem de assistência médica, não vai ser internada depois que foi imunizada. Então, eu vi uma declaração de um médico que está ligado à fabricação da vacina, que defende a vacina, tudo, que ele falou o seguinte: não há amostra estatística que prove que essa vacina vai, nos 50% que pegarem a doença, que ela realmente vai resolver o problema. Essa é a declaração que eu vi. Mas, de qualquer maneira, é muito confuso, né? Se existe uma coisa que não vale nada nessa questão, é a informação, né? As explicações dos envolvidos, né? Esse argumento existe, o que você trouxe, mas em relação ao 100%, né? Ao 100% de eficácia para casos graves. Aí, realmente, que é a prevenção de morte, né? Que aí não tinha casos em número suficiente para que fosse comprovado. Então, esse 100%, na verdade, é só porque não teve número suficiente. Isso foi bastante explicado. Mas a comunicação do governo Dória foi muito ruim, né? Agora, os 76% e os 50 e pouco por cento de eficácia, esse sim foi comprovado que não teve nenhum resultado de pessoa que morreu ou que ficou doente, ou enfim, teve alguma reação, né? Então, ela é segura e, por outro lado, ela também garantiu que as pessoas não precisassem de assistência médica e hospitalar, o que já reduz muito a crise. E você está certo sobre o primeiro lote ter sido importado, foi mesmo, porque era o mais rápido de se fazer, né? Não tinha como esperar, assim, até tinha, mas teria que atrasar ainda mais o início da vacinação. Então, o mais ágil foi comprar primeiro da China, enquanto se produzia vacina aqui, e aí vai se começar a ter as vacinas próprias. Agora, o nosso problema são os insumos, né? E o Brasil atacando a China, e a China dando uma segurada aí na exportação de insumos, que é o que a gente precisa para produzir vacinas no Butantan. Diga. Na realidade, essa vacina importada é um golpe de marketing, não é o começo da vacinação. Isso daí foi feito apenas e tão somente para o Dória aparecer como salvador da pátria. Porque ele não vai começar a vacinação. A vacina que ele tem não é suficiente, é 0,0. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, uma quantidade que foi para iniciar fotos nos estados, né? Especialmente a fotografia, né? Especialmente a foto em que ele estaria, né? Chegou aqui uma nova assinante, a Luzia Vasconcelos, queria agradecer a presença dela aqui. O Guilherme Ferraz também tinha mandado um superchat, dizendo: lamentável a revista Fora em relação ao RCP, né, o Rui Costa Pimenta, fake, e o do Joxil que tinha feito aquela pergunta sobre o Dória, né? A gente debateu um pouco isso.